Boa tarde, pessoal. Que alegria estar aqui com vocês, com esse timaço aqui, Elias Jabbour, Paulo Gala e Wallace Moreira, para a gente conversar um pouquinho. Muita novidade. Eles estão ministrando cursos muito interessantes que nós vamos ter a oportunidade de conhecer. Já quero informar a todos que nos acompanham que o link dos cursos estará fixado no topo dos comentários da live. E nós vamos falar sobre China, sobre Coreia do Norte, sobre Coreia do Sul e sobre Japão. Mas antes de começar a entrar no tema especificamente, eu gostaria de saber se vocês viram a oferta aí da TV Record para o pessoal pegar os R$ 300 do auxílio emergencial e montar seu próprio negócio. Não posso começar sem essa provocação. Quem vai? Eu tenho que rir, cara. Se fosse R$ 300 mil, daria para começar a pensar em alguma coisa, né? Mas com R$ 300 tá difícil. Mas é incrível como isso é uma notícia verdadeira. Parece uma notícia verdadeira, é uma piada, mas eles põem como notícia. Não, é verdade, Paulo. É verdade. Eles fizeram uma reportagem sobre isso, cara. Assim, é de um cara, nível. Tem coisa pior do que isso, cara. Tem coisa pior. O Samuel Pessoa dizendo que o Brasil tá investindo, vai voltar a investir, porque o povo pegou o dinheiro do auxílio e poupou, meu amigo. Isso é o... cara, é assim, é uma piada horrível, mas, cara, assim... E é rir para não chorar, eu acho até injusto fazer essa piada. Mas, assim, porra, ele vai comprar a sacola do iFood com R$ 300 para entregar na bike, né? Esse é o negócio, aí você vai virar empreendedor, né? Esse é o negócio, né? Depois que o Brasil virou nacional desenvolvimentista com Paulo Guedes, tudo é possível, né? Cara, agora, assim, tem uma questão de fundo aí, porque a disseminação da ideia de meritocracia e também de empreendedorismo, né, casa muito bem com esse tipo de reportagem, entendeu? Essas pessoas usam de forma deliberada esse tipo de reportagem para disseminar essas ideias, entende? Mostrar que as pessoas não deram certo por causa delas mesmas. Isso, a gente brinca, faz a crítica, porque é de uma canalice o negócio, tá, né? Mas existe todo um arcabouço aí ideológico em cima desse tipo de conceito. É igual o conceito de colaborador. Tem coisa mais escrota do que chamar um trabalhador de colaborador, entendeu? Eu acho isso irreal, cara. É trabalhador, entendeu? Explorado e pronto. Pois é. Agora, nessa linha... Quanto mais colaborador chama, mais baixo é o salário, né, cara? O pessoal que trabalha na motoca é colaborador. Eles não querem ter carteira assinada. Muitos, aliás, foram contaminados por essa cultura. Aí você diz para eles que eles têm que ter garantia, que tem que ter seguridade social. Eles não quero ter patrão, não quero ter carteira assinada. Eu tenho meu negócio. Então, está disseminado. Disseminaram na Teologia da Prosperidade, disseminaram na Record, no SBT, na própria Globo, né? Então, é complicado, gente. É complicado. Agora, enquanto isso, Elias, eu também recebi uma notícia que na China, ontem, na CCTV, está publicado hoje no Asia Times, que o governo resolveu intervir de uma forma mais efetiva para que o empresariado tenha ali uma participação importante do Partido Comunista Chinês. Conta um pouquinho para a gente, para as pessoas que não conhecem muito essa dinâmica da interferência do Partido Comunista na economia e na indústria chinesa, como é que funciona esse processo? Acho que uma primeira, vamos dizer assim, abstração é perceber que quanto mais o país fica rico, mais a fronteira entre o que é privado e estatal fica meio difícil de encontrar, porque o setor privado vai se tornando cada vez mais dependente do capital do Estado, vamos dizer assim, né? Só deixa eu fechar um negócio aqui. No caso da China, por exemplo, isso é muito claro, né? E ao longo do tempo, a partir de 78, surge o setor privado muito forte, que inclusive ganha market share em relação às empresas estatais, pressiona as empresas estatais, só que, de repente, na década de 90, uma reforma no setor estatal transformou as empresas privadas cada vez mais em meros ancilares desse poderoso setor estatal da economia que surge na segunda metade da década de 90. Quando eu falo poderoso setor estatal da economia, eu estou falando hoje em 97 grandes conglomerados empresariais estatais, ou seja, 97 empresas com o mesmo princípio da Petrobras, por exemplo. Lá são 97 estatais e conglomerados, ou seja, não é somente uma empresa, é uma empresa com suas ancilares também estatais. E o setor privado, ele é cada vez mais dependente dessas empresas e dos efeitos de encadeamento dessas empresas.
Do ponto de vista da política, o grande risco é essa burguesia que surge com muita força na China na pós-década de 80, inclusive com algumas centenas de bilionários, ela se transforma em classe para si. E elas advogam o poder político, né? Vamos dizer assim. Então, o Xi Jinping, ele trata de cuidar disso, dizendo o seguinte, ó, quem manda aqui é o Partido Comunista e o setor privado vai passar a ser controlado politicamente pelo Partido Comunista. Não o controle via imposto ou via sistema financeiro, é um controle político, né? Isso, no tempo de Lenin, por exemplo, chamava-se controle operário, porque o que o Lenin propunha não era uma estatização completa dos meios de produção, o que o Lenin propunha era controle operário sobre as empresas privadas, ou seja, elas continuariam a existir, mas sob o controle político do Partido Comunista. Na prática, ter um CEO da empresa que fala em nome do Partido Comunista ali dentro. É obrigatório ter um cara que ajuda a tomar decisão que tenha relação direta com o Partido Comunista e não diretamente com a empresa. Eu queria até dar um pitaco. É um projeto nacional de desenvolvimento, é isso, Oi? Elias e Paulo? Eu queria dar um pitaco. É um projeto nacional de desenvolvimento? Esse sim, é um projeto verdade, socialista de desenvolvimento, né? É uma outra coisa. Nacional já é. Coreia do Sul é nacional, Japão é nacional, a China também é nacional e socialista, né? Fala, Paulo. Eu queria dar um pitaco, porque eu li essa matéria agora que vocês me mandaram, do Xi Jinping, que eu achei fantástico. Inclusive, tem o detalhe operacional de como se faz isso, né? De que nas grandes empresas tem que ter obrigatoriamente um membro do Partido Comunista na empresa, no board, no quadro de funcionários, um ou mais, né? Aliás, no filme lá da Fábrica Americana, que depois a gente pode discutir, que o Elias fala que é uma propaganda para detonar a China, eu acho que sem dúvida que tem um pouco disso, mas mostra direitinho a dinâmica e a importância do membro do Partido Comunista, que até acho que é o CEO mesmo, ou acho que é o cunhado dele, que está lá no board, né? Mas eu acho incrível, e isso também tem muito a ver com a Coreia do Sul, por isso que eu queria dar esse pitaco, porque o grande trunfo da China é que ela conseguiu articular as virtudes, vamos dizer assim, do setor público com as virtudes do setor privado. Isso que eu acho fantástico, né? Porque a ideia de uma economia de mercado, que é baseada única e simplesmente na busca da riqueza, do alto interesse, bem aquela ideia do Adam Smith, né? Dos vícios privados que geram benefícios públicos, né? Bom, isso tem um lado bom, porque os empresários realmente eles são animais, assim, para achar lucro, ganhar dinheiro, inovar, fazer investimentos, tem essa coisa da descoberta, da inovação, né? Esse é o lado bom. O lado ruim é que não há nenhum espírito público, né? Então, em muitos casos, para não dizer na maioria das vezes, o espírito público é deixado de lado totalmente na busca ensandecida pelo lucro, né? Isso é um sistema, vamos dizer assim, privado hayekiano libertário, né? Na China, se conseguiu, vamos dizer assim, combinar as virtudes do que o Elias chama da destruição criativa do Schumpeter, né? Que é essa, vamos dizer assim, essa função do mercado de buscar novos produtos, de inovar, de trazer coisas legais e úteis, né, que todo mundo quer, evitando os problemas da União Soviética antiga, né, que é aquela ideia de comando central, de planejamento central, em que os burocratas do Kremlin supostamente conseguiriam descobrir o que deveria ser produzido da cabeça deles, e não da demanda dos consumidores, etc. e tal. E um pouco disso a gente vê também, Wallace, na Coreia do Sul, porque pelo menos na era Park, né, era muito claro o manejo da economia, né? Aliás, é engraçado a gente ver nossos amigos, não amigos, né, mas conhecidos de Twitter, né, que dizem que a China deu certo porque ela abriu a economia e se liberalizou, e a Coreia também porque ela se abriu ao capital, né? E nada disso, o modelo, até mesmo o japonês também, é um modelo em que se combinou com muita inteligência e eficiência o setor público e o setor privado. E a China levou isso à última potência, porque ela está criando, a meu ver, a potência do século XXI. Eu sou mais otimista com a China do que o próprio Elias, porque eu acho que ela vai superar os Estados Unidos pela escala dela. E é legal ver essa dialética, né, entre o setor privado e o setor público, como é que eles manejam isso, porque, como o Elias falou, eles não querem sufocar o setor privado, eles querem ficar de olho no setor privado e falar, faz aí, mas fica esperto, entendeu? Então eles têm um jeito ali de combinar isso. A participação do planejamento estatal, eu acho que é uma participação de planejamento estatal que tem o interesse de criar sinergia, de criar um ambiente propício para o desenvolvimento, né? Você falou socialismo desenvolvimentista, é uma perspectiva, mas você dá oportunidade também para quem induz. Por exemplo, quem produz, Elias, os caças Chengdu? Quem produz? Paulo Gala pode responder. Eu acho que são empresas ligadas ao Exército de Libertação Popular, né?
Por que eu estou dizendo isso? Porque todo o setor no final aéreo é estatal hoje. A Comac, né? Todo o setor aéreo foi estatizado, né? Mas, E o Paulo, o que aeroespacial acontece? também, né? O que acontece na China, por exemplo, é que com a reforma, por exemplo, de 78, o Deng Xiaoping teve que ganhar os militares para as reformas econômicas. Teve uma disputa interna muito grande. E a contraparte que ele entregou para os militares foi o seguinte: ó, se nós ganharmos essa guerra interna, vocês vão poder abrir suas empresas. O próprio Exército de Libertação Popular vai abrir suas empresas. E vai se autofinanciar a partir dela. A Huawei é filha disso. A Huawei nasceu do partido do Exército Comunista, né? O fundador da Huawei era do Exército, né? Mas não é o caso dessas empresas, que é diferente, porque era um cara que saiu do Exército e prendeu. O caso, por exemplo, é que o próprio Exército de Libertação Popular ele tem ativos, tem empresas, tanto é que o Trump está embargando todas elas, né? Entendi. Sabe? Então produz avião, produz roupa de uniforme militar, produz coturno, arma, etc, né? E aí a importância, né, da indústria naval, da indústria aeroespacial, de todo esse processo. Então, Wallace, para a gente entrar um pouquinho aí nessa dialética, nessa discussão, China, Coreia do Sul, indústria naval, são blocos importantes aí que vocês vão tratar, inclusive, de uma forma mais profunda nos próprios cursos que vocês estão ministrando. Quero reiterar, em função da dinâmica da presença dos internautas, que os links ficarão afixados aqui no topo da live, ao final dessa live, para que vocês possam apreciar, se vocês quiserem se aprofundar em algumas temáticas que nós vamos tratar aqui, nos cursos que o Elias, que o Paulo Gala e o Wallace Moreira estão ministrando. China, Coreia do Sul, Japão, Coreia do Norte, que nós vamos deixar por último aqui, muita expectativa das pessoas para ouvirem um pouquinho sobre o regime de Pyongyang, né? E nós vamos... Não vou aceitar ironias, viu, sobre a Coreia do Norte, tá? Porque eu estou aqui para defender a Coreia do Norte. Olha, eu dos ataques do Wallace e do Paulo Gala. Não, eu não vou fazer ataque à Coreia do Norte, cara. Agora, a Coreia do Sul... Eu preciso me divertir. Eu preciso me divertir de alguma maneira, então me libera para atacar alguma outra coisa aí. Nós vamos ficar aqui só de espectadores aqui desse lado da tela, aqui, ouvindo esse embate entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Mas vamos começar por Coreia do Sul na indústria naval. Cara, assim, o que o Paulo comentou e o que eles estão falando das grandes empresas, e aí eu acho que é uma das diferenças quando a gente compara a Coreia com a China, porque na Coreia não tem predomínio de grandes estatais, como tem, por exemplo, na China, né? A Coreia, predominantemente, são empresas privadas de famílias sul-coreanas, mas que não nasceram do nada. Foram empresas que foram criadas, construídas pelo Estado, né? A partir de 1962, quando o presidente Park assume o poder, né? Quando ele dá um golpe militar em 1961 e ascende ao poder, no projeto que ele constrói de nação, né? Todos os discursos dele, a leitura do que ele faz de país é extraordinário, porque fica muito nítido o objetivo dele de construir um projeto de nação, né? E nisso ele vai utilizar, né, da estratégia de construir grandes empresas nacionais, selecionando famílias que se adequem, isso é importante, se adequem aos planos de desenvolvimento sul-coreanos, que basicamente são 5 planos quinquenais, né? De 1960 até os anos 80. O presidente Park foi assassinado em 1979, mas em todo esse período, as chaebol, que são chamadas, né, como a Samsung, a LG, a Hyundai, hoje a Sky, que é uma empresa muito famosa também, que tem ganhado muita força na Coreia. O que faz a Sky? Sky eu não conheço. O que ela faz? Telecomunicações. Setor de telecomunicações também, Paulo. Então, tanto é que eles estão se alinhando com a Samsung para poder ganhar mais autonomia na capacidade produtiva interna, né? Por exemplo, se desvincular mais da economia norte-americana, porque a questão da sanção imposta pelos Estados Unidos afetou diretamente, né, a relação da Samsung com a Huawei. Já aprendi a falar o nome, viu, Paulo? Eu fiquei treinando, depois você me falou. Eu falei com o Elias que no curso de China eu passei o curso inteiro tentando aprender o maldito nome da empresa. Aí depois, no final, um aluno mandou um vídeo do YouTube, Huawei. Huawei. E aí, veja, Rogério, você vê o tamanho, cara, e a proporção, que se você pegar as 30 maiores chaebols aí, período dos anos 90 até o início dos anos 2000, os caras representavam 30% da produção na Coreia, da produção total, né? Então, os chaebols têm uma força extraordinária. E essas empresas, né, isso é outra questão, que já que você está falando da indústria naval, que muita gente, quando fala Hyundai, pensa só em automóveis, né? Quando fala em Samsung, pensa só no celular. Essas empresas são altamente diversificadas. Na origem delas,
elas surgem, né, dentro de uma proposta de diversificar para atividades, né, que nós chamamos relacionadas e atividades não relacionadas, né? A indústria, por exemplo, como você está citando, a atuação da Hyundai na indústria naval é um exemplo disso, né? Ela ela ganhou reserva ela teve reserva de mercado, não teve, Wallace? Porque, claro, pelo que eu me lembro, todas. O General Park deu reserva para eles fazerem plataformas, navios, que é bom, Rogério, a gente fazer o paralelo com o Brasil, porque no Brasil se vende a história assim, a gente fez reserva da informática e isso que acabou com o Brasil. Na Coreia teve reserva de mercado para todo mundo e eles criaram as empresas mais potentes do mundo nos setores que eles se propuseram a fazer isso. Então precisa tomar cuidado com essas ideias que se vendem no Brasil, né? Como se reserva de mercado fosse um crime que destruiu o país, né? Um exemplo muito grande é a questão da própria Samsung, por exemplo, a atuação na petroquímica. É muito próximo do que estava acontecendo com a Braskem aqui. E é na linha do que o Paulo está falando. Não chega a ser uma reserva de mercado especificamente, mas você monta a ideia, que eu faço uma analogia da Chaibos com as campeãs nacionais aqui no Brasil. Né? Então você tem essa coisa de detratar, de dizer, não, isso aí é oligopólio, isso aí é deletério, é ruim. Aí propicia discursos como aquele do Paulo Guedes na Suíça, dizendo que as empreiteiras nacionais, os bancos nacionais, não são confiáveis. Mas quem é confiável? A Halliburton? Tem dois conceitos que eu uso muito para interpretar a Coreia, né, e eu acho que vale também para a gente interpretar outros países, que é o conceito de estrutura de propriedade e organização industrial. Né? A questão da estrutura de propriedade, que eu chamo, é justamente o que a gente está discutindo aqui. Como que, por exemplo, na Coreia do Sul, além de reservar mercado, eles protegeram... Não sei que eu estou numa live, mas resume... Esperar o Elias terminar. Tá entrando... Não, pode falar, fecha o microfone. Fechou, pronto. Fecha aí, que tá saindo coisas impróprias aí. Vamos. Eles se preocuparam muito, cara, em controlar a estrutura de propriedade nacional. O que eu quero dizer com isso? O investimento estrangeiro direto sempre entrou na Coreia, mas nunca para desnacionalizar setor produtivo. A Coreia nunca permitiu isso, muito preocupado. Isso é muito, muito importante, porque além, Paulo, da gente ter uma política de reserva de mercado, os caras se preocuparam em defender as estruturas de propriedade. Por que isso? Veja como que foi uma coisa, Rogério, que o Paulo já citou no início, né, para a gente fazer alguns paralelos com o Brasil, que nós, por exemplo, na nossa trajetória de desenvolvimento, relaxamos, né, que foi a ideia da entrada das empresas estrangeiras e atuar de forma como elas tinham interesse, impactando, por exemplo, na nossa vulnerabilidade externa, que fica mais em evidência quando a gente analisa o balanço de pagamentos brasileiro. Quando a gente pega a conta de serviço e renda, né, a gente identifica ali deficiências estruturais da economia brasileira não precisa nem nesse nível. Se você pegar bem prático mesmo, que você está falando, claro, que no setor externo a gente vê essa falta de dólar, mas praticamente as multinacionais entram no Brasil e fazem o quê? Compram todas as empresas nacionais promissoras. Sim. A Gurgel é um belo exemplo disso. A Gurgel ela foi morta pelas multinacionais, com auxílio do governo. Né? Na verdade, o Brasil ele praticou uma espécie de antidesenvolvimentismo nos anos 80 em relação a muitas empresas. Imagina que lá na Coreia do Sul, e o Wallace conhece essa história no detalhe, ele pode contar pra gente, a GM estava louca para comprar as empresas domésticas coreanas, e muitas empresas queriam se associar com a GM, inclusive as coreanas. E aí o Park falou, não, calma lá, aqui a gente vai ter a nossa empresa doméstica e de excelência que vai conquistar o mundo. Então foi o governo que fez isso. Mas aí tem salvaguarda legal, né? Não pode desnacionalizar, não pode ter participação de estrangeiro, alguma coisa nesse sentido? Não, cara, veja só, na Coreia, você teve participação estrangeira. A questão da participação estrangeira, ela sempre foi feita com limites, para não comprometer a capacidade do desenvolvimento nacional. Então, não tem nenhum problema o capital internacional estrangeiro. Tanto é que os Estados Unidos, o Japão sempre atuaram, mas muito no sentido de contribuir, por exemplo, para a transferência de tecnologia, para a construção do aprendizado, do conhecimento. Nada que ameaçasse a questão da soberania nacional, do desenvolvimento nacional, era permitido pelo presidente Park. Né? No nosso curso, eu e Paulo, a gente mostra vários fatos históricos, né, onde o governo vai fazer intervenção, né, para proteger. A história da indústria automobilística ela é repleta disso. Como o presidente Park vai privilegiar a Hyundai, né, para se contrapor à atuação da GM na Coreia. Enquanto a GM ameaçava a questão da soberania no desenvolvimento da indústria automobilística, o presidente Park vai intervir com forte política de subsídio e reserva de mercado para proteger a Hyundai. Isso aqui foi uma questão estratégica. O que o governo Park fez na época? Exigiu um modelo de desenvolvimento
de um automóvel que fosse mais econômico dentro de certas características que só a Hyundai conseguiria fazer, cara. Só a Hyundai. Exato. Entende? Exato. Porque não precisa ter uma lei, Rogério, não precisa ter uma, por exemplo, os Estados Unidos tem salvaguarda explícita, assim. A lei americana permite que o Estado americano vete a compra de qualquer refinaria por estrangeiro. Aí nos Estados Unidos é claro, assim, tanto é que o Trump vetou compra de refinarias, os chineses queriam comprar, ele vetou, proibiu, simplesmente. A Qualcomm ia ser comprada por uma empresa de Singapura, ele proibiu. Ali, o caso assim, americano é realmente quase um vandalismo. A Coreia não tinha tanta força para fazer isso legalmente, mas o manejo dos bancos públicos, do financiamento público, da reserva de mercado. Então, como é que chama aquela empresa? Eu sempre esqueço, olha, se a Xiang, que era concorrente da Hyundai, que estava se associando com a era GM. Sinjin. E o parque meio que ferrou ela, né? Sim. Para fortalecer a Hyundai, né? Então, para fortalecer a Hyundai, entendeu? Porque, assim, o problema da Sinjin é que no início... Fala da Sinjin, que é legal essa história, porque assim, as pessoas acham, Rogério, que nasceram empreendedores fantásticos na Coreia, e um construiu a LG, outro fez a Samsung, outro fez a Hyundai, que são caras empreendedores brilhantes, né? E que aqui no Brasil, com o auxílio emergencial, com R$300, o cara vai virar um empreendedor e vai fazer uma Hyundai. Né? É esse tipo de raciocínio que os caras querem nos enfiar a goela abaixo. Então, é importante estudar o que acontece no Brasil e o que acontece na Coreia, para entender que não é bem assim a história, né? Mas fala, eu te interrompi, Wallace. Não, imagina, assim, da Sinjin. Da Sinjin. A Sinjin era uma empresa lá dos anos 60 que vai se associar inicialmente à Toyota, né, para produzir um carro local que só tinha um conteúdo de 21%. Né? Então, o que o presidente Park vai fazer? Ele vai estimular a construção de uma outra empresa nacional, que é a Hyundai, que assumisse a possibilidade, que assumisse, né, a tarefa de produzir quase 90% de conteúdo local de automóveis e evitasse uma subordinação, né, a empresas estrangeiras. Aí tem uma história, viu, Elias, que a China ferrou com a Coreia nesse período, que a China vai fazer uma parceria com a Toyota e com exigência dessa parceria era que a Toyota abandonasse a Coreia. Né? Aí a Toyota vai abandonar a Sinjin, vai deixar, aí a Sinjin se alia à GM. Enquanto isso, a Hyundai vai ali pegando todo o capital e investindo no desenvolvimento de conteúdo local. Então, veja que o surgimento de uma empresa de caráter nacional do tamanho da Hyundai, que hoje está entre as 5 maiores empresas da indústria automobilística no mundo, não surgiu do nada, não caiu do céu. Né? Ela é construída de forma estratégica, dentro de um contexto histórico e dentro de um projeto. E o negócio da transferência de tecnologia? Porque, por exemplo, quando você fala 21% de conteúdo, mas quando você faz algum tipo de co-brand, algum tipo de cooperação, joint venture, alguma coisa nesse sentido, existe aí sim uma exigência legal de transferência de tecnologia? Porque não adianta você ter participação estrangeira sem transferência de tecnologia. Vai muito do contexto geopolítico também, entendeu, Rogério? Você não faz... Por exemplo, hoje, se eu não tiver errado, o Elias pode me corrigir, mas uma das coisas que mais a China faz é utilizar o seu potencial de mercado interno para impor na formação de joint ventures transferência de conhecimento. Ou vai ou cai fora. A Coreia, naquele momento, né, naquele momento histórico, e isso é importante a gente considerar esse cenário geopolítico, era extremamente estratégico para os Estados Unidos, né, em um cenário muito delicado, em que deu à Coreia o potencial, a capacidade de negociar o processo de transferência, de enviar mão de obra coreana para os Estados Unidos para aprender, né? De enviar engenheiros dos Estados Unidos para a Coreia, para transferir conhecimento. Então, é um cenário que eles conseguiram otimizar. Tinha um plano chamado, que foi fundado em 1970, que era o Plano Básico de Promoção, né? Que é o Basic Promotion Plan, que era basicamente a ideia de desenvolver, através da formação de joint ventures, né, o conteúdo local, fortalecer principalmente a Hyundai, porque a Sinjin, né, ela vai continuar com a pegada de tentar reduzir custos através de montagem de modelos estrangeiros. E aí, meu cara... De importação de conteúdo tecnológico. Né? Porque é sempre... Perfeito. Esse é o dilema do desenvolvimento. Importar tecnologia é sempre mais barato do que tentar produzir a tecnologia domesticamente. Só que se você não produz a tecnologia domesticamente, você nunca se desenvolve. Esse é o X da questão. Sempre será mais barato para um país em desenvolvimento importar uma tecnologia da fronteira. Né? Ocorre que importar a tecnologia da fronteira não vai te levar a lugar nenhum. É evidente que você não vai fazer todas as tecnologias do mundo, né? Mas alguma tecnologia sua, proprietária, local, com sistema produtivo local, de inovação, você precisa ter. Né? Não tem como se desenvolver sem ter nenhum domínio tecnológico, né, o Wallace? E acho que a Coreia
E a China conseguiram dar esse salto, né? Com uma sinergia do Estado. Até, só para concluir a história do setor automotivo, em 97, na crise asiática, qual que quebrou mesmo? Foi a Daewoo, né? A Kia. A Daewoo quebrou. A Kia, foi a Kia que quebrou, né? E aí os estrangeiros estavam loucos para comprar a Kia e o governo coreano foi lá e falou: opa, peraí, quem vai comprar a Kia é a Hyundai. Nesse nível, né? Não, e sabe o que é interessante, Paulo? Porque, assim, quando tem a quebra da Kia, há uma pressão muito forte para a venda dela, né? E aí o governo calado e deixa as coisas rolarem. Na calada da noite, isso é fato, cara. Eu fiz um trabalho sobre isso, né, para o IPEA. O governo coreano colocou uma cláusula que só quem podia comprar a empresa era uma empresa sul-coreana. E quem era a empresa que podia comprar a Kia? A Hyundai, cara. Sabe quando a Hyundai incorpora a Kia, né, que é uma outra questão, Rogério, que as pessoas têm que abandonar o princípio de acreditar que o mundo é feito de concorrência perfeita, que o mundo é feito onde todo mundo pode fazer o que quer, cara. O mundo é formado, o Paulo tem um curso sobre isso, por grandes oligopólios, entendeu? Por grandes empresas estratégicas. A guerra industrial no mundo, né? Entende? Então, assim, a Hyundai ocupa 75% do mercado interno, cara, da indústria automobilística. Ponto. É uma empresa estratégica. Tem que ter interferência do Estado. Tem que ter interferência do Estado, pelo menos para administrar conflito. Outra coisa que eu sempre tenho comentado com vocês no Twitter é essa coisa da cultura que foi criada no Brasil de atacar o BNDES. A gente conversou eu conversei com o Wallace na live anterior também sobre isso. É uma cultura absolutamente deletéria, porque você ataca o BNDES... É suicida isso. Suicida. Como é que você vai financiar, como é que você vai fomentar, planejar o desenvolvimento de um país que não tem um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social? A China tem mais do que uma dúzia, né, Elias? Fala pra gente a importância dos bancos de desenvolvimento da China aí. Cada cidade tem o seu, Xangai tem o seu, Beijing tem o seu, imagina. É impensável a China sem esses bancos públicos, né? Tá com o microfone fechado. Tá cortado, o microfone tá fechado, né? Você tava numa conversa comprometedora aí, cara. Você tava numa conversa comprometedora. Tudo, abriu o seu áudio, deu para ouvir tudo que você falou, cara. Precisa tomar cuidado. Vocês articulando a revolução e tudo, cara. O pessoal do PCdoB, todo mundo ficou assustado aqui, entendeu? Rapaz, pior que eu tava falando com um cara. Eu vou confessar para vocês aqui. Eu tava falando com um cara. Não, calma aí, eu vou falar agora, já que é para esculhambação, vamos esculhambar. Eu tava falando com um cara que tá tendo que escolher entre a UERJ e a UFRJ, porque ele passou nas duas. Pô, que bom, parabéns, cara. Aí eu falei para ele assim, olha, aí chegou no momento da conversa, falei, olha, você sabe que eu resolvo as coisas porque eu sou stalinista, né? E ele é anti-Stalin até a tampa da panela, né, cara? Aí ele falou, agora o Caetano foi pro lado de vocês. Eu falei, não, o Caetano não foi ainda, não. Talvez um dia ele chegue lá, mas não chegou ainda. Mas, pois bem, deixa eu falar dos bancos aí. Aí já é meu lado economia de mercado keynesiano falando. Porque o sistema financeiro é Keynes e tal, economia monetária de produção. A China ela constrói tardiamente o sistema financeiro de longo prazo, com 4 bancos, Big Four, que são bancos setoriais. Mas o que é impressionante é que, rapidamente, esses 4 bancos eles se desmembram em outros 30 bancos de desenvolvimento que envolvem não somente os setoriais, o Banco da Construção, o Exim, Agricultura, o Banco de Apoio da Agricultura, mas... Então, hoje, entre os 10 maiores bancos do mundo, 5 são chineses. Essa é a conta, para você ter uma ideia. Entre os 10 maiores bancos de desenvolvimento. Nenhum é comercial. E estatais. E desenvolvimento. E cada província chinesa tem o seu próprio banco de desenvolvimento de longo prazo, tá? E também as principais cidades chinesas, aliás, todas as capitais de província também têm seus bancos municipais. Eu sempre dou o exemplo de que no caso do metrô de Xangai, que foi minha dissertação de mestrado, falei de metrô também na minha dissertação, falei de infraestruturas, 56% do metrô de Xangai foi financiado pelo Banco Municipal de Xangai, lançando bonds no mercado de valores, inclusive. Não é? Então, essa questão, existe um outro ponto que envolve Coreia do Sul, envolve essa discussão de BNDES, que é o papel fundamental do capital financeiro de longo prazo. Isso explica, por exemplo, a Alemanha, como que a Alemanha ela rapidamente ela alcança a Inglaterra em questão de 20 anos entre a sua unificação em 1871 e o começo do século XX. Ela alcança a Inglaterra. A segunda revolução industrial alcança
Acontece na Alemanha, eles alcançam e digo mais, Elias, isso conta a história americana do século XIX, porque os grandes banqueiros americanos, o JP Morgan, essa galera era ligada à infraestrutura, a aço, petróleo, e eles tiveram um papel fundamental no desenvolvimento americano do século XIX. Já no século XX, quando o Wall Street começa a assumir de verdade, especialmente na segunda metade, eles desvirtuaram um pouco o sistema financeiro americano. Aliás, é uma crítica que vários economistas têm feito lá, por exemplo, aquele Brad DeLong, tem um livro maravilhoso que é o Concrete Economics. Os americanos estão desesperados, vamos falar a verdade, eles estão desesperados, porque eles viram que eles vão ser atropelados pela China. Então, os próprios economistas americanos, os Estados Unidos, eles estão resgatando as ideias do Hamilton, do Eisenhower, que eram os grandes desenvolvimentistas americanos, né? E um dos argumentos que eles fazem é que o sistema financeiro americano, Wall Street, Silicon Valley, está desvirtuando o investimento em infraestrutura de longo prazo, que foi tão fundamental para os Estados Unidos no século XIX e início do século XX, que é o que fez a Alemanha, que é o que faz a China, que é o que fez a Coreia. Então, isso que o Elias está falando é da maior importância. Os Estados Unidos, Paulo, até hoje não tem uma ferrovia de alta velocidade. É uma piada, é uma vergonha. O aeroporto de JFK tá igual Congonhas, cara, é ridículo aquilo. Pista furada, fura pneu de avião, é negócio assim, é vergonha alheia. Tem ponte lá na Pensilvânia, aquela Benjamin Franklin Bridge, que é maravilhosa, tá para cair a ponte. Imagina, cara. Imagina que os Estados Unidos chegou num nível de infraestrutura de qualidade brasileira. Quem diria? Enquanto isso, em Xinjiang, a coisa caminha. No oeste da China, a coisa caminha. Petroquímica, indústria de tecnologia, aviação. Cara, o Xinjiang é um caso interessantíssimo de uma província que se descobriu grandes reservas de... O que é o Xinjiang? Vai, que vocês estão fluentes na China já, eu estou menos. O que é o Xinjiang? É o lado... Xinjiang é uma província, chama, entre aspas, problemática, porque por abrigar uma minoria étnica chinesa, que é turcomena, racialmente falando, e muçulmana do ponto de vista religião, né? Inclusive, existe um movimento de separação do Xinjiang da China, existe toda uma tensão em torno do Xinjiang. Inclusive, hoje, uma das cartas no baralho da União Europeia contra a China é a questão do Xinjiang. Ou seja, que a China os uigures, aquela do isso, uigures exatamente. Isso. Que os caras estão na Síria também, né? Eles estão na Síria, estão no Iraque. Não, estão em tudo quanto é canto. E o Xi Jinping está fazendo o que tem que ser feito. Sob o meu ponto de vista, eu não tenho nenhum problema em defender certas coisas, ou seja, eles têm que enfrentar o terrorismo dentro do seu próprio território hoje, a China. Né? Agora, a questão é que esse negócio de campo de concentração, isso chega a ser uma piada, porque os chineses estão pedindo para ir inspecionar as prisões lá do Xinjiang, os chineses estão pedindo. E os americanos são contra. Eles denunciam os campos de concentração, tá? Mas eles são contra uma inspeção que os chineses estão pedindo isso daí. Enfim, é uma doideira, mas voltando ao assunto, o Xinjiang se transformou em 20 anos no maior polo petroquímico da Ásia Central, entendeu? Porque se descobriu no final da década de 90 gás e petróleo muito gás e petróleo se descobriu naquela região. E hoje o Xinjiang está caminhando para ser completamente interconectado com linhas de trem de alta velocidade, a ponto de o acordo entre China e Irã, que foi fechado, o acordo do século, envolver um corredor que começa em Kashgar, que é no Xinjiang, até o Irã, um corredor ferroviário, né? Passando pelo Paquistão. Né? Então, olha os interesses estratégicos que envolvem o Xinjiang hoje. Ou seja, o Xinjiang está no meio de uma contenda que envolve Irã, envolve Paquistão, que são áreas sensíveis do globo terrestre hoje, né? Fala sobre a Índia, Elias. E esse conflito recente aí com a Índia, essa questão aí também passou por Xinjiang, esse embate aí na região da Caxemira, lá em cima? Eu acho que passa pela... Primeiro porque quem está no governo da Índia é um nacionalista de ultradireita e os indianos nunca engoliram a derrota militar que eles sofreram em 62. Até hoje, aquilo foi humilhante a derrota militar que eles sofreram para a China em 62, uma guerra que, inclusive, foram eles que começaram contra a China. Não é? Agora, a questão é que a China avança com as obras da Nova Rota da Seda, passa pelo Paquistão, essas obras, e as infraestruturas chinesas na região vai cercando a Caxemira. Então, não tem como não enxergar
O Paquistão está alinhado? Como é que tá? Me dá um update geopolítico aí. O Paquistão está com a China na O Paquistão é alinhado com a China desde que o Paquistão surgiu como país, enquanto que a Índia era alinhada à União Soviética. Não é? Como a China tinha uma rivalidade com a União Soviética, o Paquistão virou aliado da Índia, da China, né? A Índia escolheu o aliado errado, então. A Índia também está escolhendo o aliado errado agora com os Estados Unidos. Estão mais próximos dos Estados Unidos, entendeu? Do que com a China agora. Eu acho que está fazendo... Eu participei de uma reunião do IPSA, né, que é tipo um bloco que antecedeu o BRICS, né, que não tem a China. E os indianos, eu fui a Índia o ano passado, e, cara, claramente eles preferem que se mantenha esse bloco, se fosse para ter, do que o BRICS, porque o BRICS tem a China. Os caras não querem. Porque aí a China manda, né? Ali é claro, né, que a segunda potência da Ásia é a Índia, né? Não tem menor até populacional, né, também. Japão, mas falando da Ásia continental, né? Mas e, aliás, a Índia tem uma elite muito anglófila, né? Esse que é o problema, né? Bom, ela é filha da Inglaterra, né? Aliás, esse conflito de fronteira... Tomam chá, né? Joga cricket, aquelas coisas, né? Concepção britânica. E esse conflito de fronteira, inclusive, é derivado do artificial separar de países que os britânicos fizeram naquela região, né? Na própria Caxemira, que você tem maioria muçulmana do lado da Índia, você tem uma coisa toda descontextualizada. Mas tem uma particularidade que a Índia, o Bangladesh e o Paquistão eram um só país e muçulmanos e hindus viviam em harmonia durante séculos. Foi só a Inglaterra colocar o pé ali que começou a confusão. E eles saem de lá eles saem de lá e viram 3 países diferentes. Isso explica, por exemplo, por que na China a religião é controlada pelo Estado. Porque o Mao Tse-tung, eu estava olhando, por exemplo, da Índia, né, quando estava formando a República Popular da China, a Índia foi dividida pela religião. Então, a China não toleraria uma coisa dessa, né? Tanto é que a Igreja Católica reconhece Taiwan, mas não reconhece a China. Então deixa eu aproveitar da sua sabedoria aqui. Então, é Índia, Bangladesh e Paquistão, que você tem maiorias religiosas distintas ali, é isso? Era um país só, era tudo Índia. Não, entendi, mas a separação se deu por grupos, sei lá, religiosos. A Índia continua hindu e o Bangladesh, o Paquistão virou o Paquistão Ocidental e outro Oriental. E em 71, o Bangladesh se transforma num país independente. Né? Porque então eram 2 países separados por um país no meio, que é a Índia e o Paquistão Oriental e o Paquistão Ocidental. Mas eles não têm maioria hindu? Quando você pega o Paquistão e... Tô fazendo pergunta de maioria muçulmana. Maioria muçulmana, nos dois países. O Bangladesh e Paquistão muçulmano e hindus na Índia, e antes eles viviam em harmonia e os ingleses bagunçaram tudo lá. Como sempre, essa né? É a aula de história para o vestibular, para matar essa questão aí. Beleza? Mas é isso mesmo, é o que fizeram, por exemplo, na fronteira com a Síria e o Iraque. Por exemplo, você tem tribos sunitas dos 2 lados da fronteira, eles fizeram uma fronteira artificial, tem famílias separadas, como na Coreia do Sul e na Coreia do Norte, por exemplo, e fronteiras artificiais traçadas. Então, quer dizer, você cria todo um ambiente de hostilidade absolutamente desnecessário, né? Misturando etnias de forma absolutamente artificial. Vamos falar de Coreia do Norte, Rogério, já que você falou vamos. Aqui, porque eu estou ansioso. Eu estou ansioso para ver a verdadeira história da Coreia do Norte. Vamos passar só rapidamente sobre a questão da indústria aeroespacial na Coreia do Sul, na China e no Japão, que acho que é tema de uma das aulas que vocês vão ministrar, vão oferecer. Muito de passagem, porque essa questão da indústria aeroespacial é motivo de curiosidade de muita gente aqui que está mandando mensagem para nós, não só no chat, como também aqui no WhatsApp. Indústria aeroespacial, Coreia do Sul, China e Japão. Vamos dar uma pincelada e aí a gente corre para a Coreia do Norte. Deixa eu falar antes o que não é relevante, aí depois vocês falam o que é relevante. Tá? Eu já estava me divertindo com a história do Beidou, que é o sistema de GPS chinês, que eles lançaram o último satélite, são 35 satélites que já estão conectados e funcionando, e eles fizeram um sistema de GPS próprio, que é o sistema de geoposicionamento global, né? Tem o GPS americano, os europeus também têm o deles, e agora os chineses fizeram, e isso envolve uma tecnologia enorme, que eles vão falar, mas eu só quero fazer o meu pitaco de cultura inútil, tá? Que eu estava vendo lá, eu sou fã de astronomia, aí eu vi que o Beidou significa as estrelas do norte, que tem aquela constelação parece uma panela, tem 7 estrelas, né?
E aí tem duas que apontam para uma estrela do polo norte celeste, que é Polaris. E essa estrela era fundamental para os navegadores chineses, para eles se localizarem, né, via estrelas. Então, quando você acha essa Beidou, né, que é essa constelação, como os astrônomos chineses antigos chamavam, você identifica rapidamente a estrela Polaris. Mas isso que eu estou falando é completamente cultura inútil. Vamos falar do que importa aí, que é o que eles fizeram. Wallace e Elias, qual que é a indústria aeroespacial mais promissora e independente em relação à questão da matriz tecnológica? Coreia do Sul ou China? A China, eu acho que a China está bem à frente. A Coreia, China, por que eu acho? A China está bem à frente. A China tem o National Star Aerospace, os caras já lançaram mais de 9 foguetes, entendeu? Então, os caras, comparar aí com o Japão e com a Coreia, a China está bem mais à frente. Mas surpreende, porque, veja, a Coreia nunca foi um setor que a Coreia adentrou no investimento, né, no setor aeroespacial. Mas agora a Coreia fez um investimento forte e lançou seu primeiro satélite, né, aeroespacial. E no seu primeiro, a Coreia já está entre os 10 países do mundo, né, em satélite de comunicação. E aí, o Japão está no mesmo caminho. O Japão lançou um programa agora chamado New Space, né, que a ideia é criar um ecossistema de startups. Né? A ideia é entrar nesse setor e vejo, tanto na Coreia como no Japão, são as empresas nacionais, as Haibatsu que estão fazendo, os Shaibos que estão envolvidos. Né? E na China é o Estado que coordena todo esse processo. Então, são setores que eu e o Paulo, a gente escreveu até um artigozinho no blog dele sobre isso, mostrando como que o desenvolvimento do setor aeroespacial ele é estratégico para o setor de telecomunicações, entende? Essa é a chave. Essa é a chave, porque só para as pessoas entenderem melhor, quando você pensa na internet, no 5G, no tal do cloud computing, né, a digitalização ela será, né, totalmente dependente de um domínio aeroespacial. Porque hoje é tudo via satélite. A gente está falando aqui, se você não tiver os satélites, nada disso funciona. Então, quem dominar o espaço com esses satélites vai ter uma vantagem absurda. O que a China, eu estava vendo o dado de quanto a empresa chinesa está faturando, mais de 40 bilhões de dólares por ano com taxas e enfim, do que se cobra pelo uso do satélite, né, Wallace? Então, essa conexão que você estava fazendo aí com a Telecom é fundamental, né? Segue aí. Eu acho que a grande estratégia, eu acho que esse foi o motivo da Coreia ter entrado no setor, né? Tá fazendo investimento nesse setor, né? E logo de cara já fica entre os 10 países do mundo, né, com lançamento de satélites, porque a Coreia está preocupada. Porque, veja, eu acho que assim, eu até coloquei, até entre os anos 60 até os anos 80, uma das grandes competições da Coreia era com Taiwan, para ver quem que avançava mais. Né? A Coreia sempre olhava para Taiwan, a TSMC, por exemplo, é um exemplo disso, né? Na competição com a Samsung. E hoje eu acho que a referência para esses países é a China. Então, por exemplo, na indústria naval, que é uma das novas aulas que a gente vai fazer, a China, a estatal chinesa, né, a Shipbuilder, está entrando com força, tanto é que em números de encomendas ultrapassou, né, a Hyundai esse ano. E isso coloca uma pressão nas empresas sul-coreanas em manter um volume de investimento, né, muito alto, né, e por isso que eu acho que o New Deal na Coreia foi extremamente estratégico, é um outro ponto da nossa aula, das novas aulas, né, de como que o New Deal ele é estratégico dentro desse contexto, né, geopolítico e econômico, onde a China é, na minha concepção, o país mais promissor. E aí, por isso que eu acho que, por exemplo, eu comentei com o Elias, a Coreia se indispôs com a China por causa dos Estados Unidos nesse conflito entre o Huawei e o que os Estados Unidos estão fazendo é um erro estratégico. Eu acho que a Coreia deve muito mais se articular com a China, até porque 25% das exportações da Coreia vão para a China, do que com os Estados Unidos, entendeu? A projeção de crescimento do mercado interno chinês é algo extraordinário. Então, todos os setores que a Coreia tem estimulado e investido para promover e continuar inovando em condição de competitividade, deve pensar de uma forma estratégica. No ano passado, quando eu estive lá, eles tinham muito interesse de explorar a Índia. Mas, veja, a Índia, na minha concepção, não avança na mesma proporção em fortalecimento das suas estruturas econômicas como a China. A China é um processo muito acelerado, entendeu? Agora, então, a China é muito mais promissora. Mas só para não perder o gancho, porque eu quero ouvir o Elias na Coreia, mas só para trazer para o Brasil um pouquinho, a Dilma tentou fazer navio, tentamos fazer navio aqui, fizemos estaleiro lá no Sul, a Sete Brasil, tudo isso que deu tudo errado, né? Aí a gente olha para a Ásia, né? Os caras estão investindo bilhões e bilhões e bilhões de dólares, o governo chinês
está enterrando uma fortuna no setor naval. O governo coreano, com o New Deal novo, está enterrando uma grana. Então, assim, qual é a chance do Brasil conseguir ganhar espaço nisso, né? Aqui a gente tentou fazer um pouquinho, já foi sabotado, já destruíram tudo, já tem uma ideia no Brasil de que... Tudo passa por matriz tecnológica. Se você não tiver independência... Exatamente, mas é que eles estão usando recursos públicos gigantescos para desenvolver essa matriz tecnológica que você está falando. E aqui no Brasil, a gente engatinhou nisso e foi ridículo, assim, porque a gente engatinhou e depois já teve sabotagem de todo lado. E hoje no Brasil, a gente vive a ideia de que não podemos fazer navio, porque a iniciativa privada brasileira não vai fazer navio, porque a gente não sabe fazer navio. Enquanto que a estatal chinesa já é praticamente a maior produtora de navio do mundo, né? Só para as pessoas terem assim, ideia de como é o mundo, né? Que não é o que você escuta nessas rádios e televisões, que eu não vou falar o nome, mas não tem nada a ver com o que você vê no jornal. Paulo Gala bolchevique. Um grande erro. Não, mas tá certo aí, Elias. Não é, acho que nem bolchevique é nacionalista, porque acontece o seguinte, a Constituição de 88... Não, cara, é realista. Eu quero ser antes de mais, eu quero ser realista. Eu quero ser realista, apenas realista. Vou perguntar uma coisa para vocês três. Vocês acham que um país que não tem poder dissuasório, ele tem condição de construir matriz tecnológica? Não tem poder dissuasório. A Índia tem arma nuclear. A China tem arma nuclear. O Brasil dominou o ciclo, o Collor foi lá e enterrou o poço da Serra do Cachimbo. E como é que a gente defende a matriz tecnológica? Exatamente. Quando o Paulo Gala, ele é bolchevique. É soberania, né? Eu fiz uma brincadeira com o Paulo Gala muito séria agora. Não foi uma brincadeira foi uma brincadeira séria, porque no Brasil hoje, esse discurso do Paulo Gala é taxado de comunista. Ou seja, Estado na economia, coordenando investimento e tal. Isso é comunismo. No Brasil virou comunismo. Para você ver como que a coisa tá esculhambada, né? É isso. Sabe? Mas sabe o que é, Elias? Eu até postei esses dias no Twitter. Qualquer governo nacional desenvolvimentista é taxado de comunista, vermelho e ateu. Aí vira gaysista, aí depois entra as pautas diversionistas que a gente já sabe como é que é. Né? Aí depois vem aquele discurso que outro dia eu estava conversando com um ex-vice-presidente da UNE, meu amigo Cris Grazina, e ele estava contando umas histórias aí de diretório acadêmico que só não vou contar aqui porque eu não tenho autorização dele, mas assim, a prioridade da agenda é totalmente deturpada. Sabe? Aquela coisa de afrontar, de mostrar que pode, sabe? A agenda dos Estados Unidos do final dos anos 50, de independência de algumas pautas, eu sou absolutamente contrário. Quer dizer, soberania nacional só é defendida com poder dissuasório. Inteligência, porque o que o Paulo fala é a pura realidade. Não existe esse mundo rosa, que as empresas concorrem, quem é mais inteligente, quem é mais competente, quem acorda mais cedo ganha. Tem muita sacanagem, muita mandracaria. É a visão do amigo secreto. A visão do amigo secreto do mundo, né? Que você leva o seu presentinho, ganha seu presentinho, vai todo mundo feliz pra cá. Dá beijinho, tá? Cara, eu dou aula no curso de economia em que ensina-se isso aos alunos no meu curso que eu dou aula. Porque a maioria, 80% é ortodoxo, né? Que é o seguinte, que as empresas concorrem pela preferência individual dos consumidores e é isso que move o processo, entendeu? Isso. Pequenas e médias empresas, né? Ou seja, matar o macho de vez, né? Aliás, sabe? Enfim, a vida é muito dura. Elias, Deus ajuda quem cedo madruga. Esse papo aí. Maximizar a utilidade e tal. Enfim. Tem um discurso, cara, do presidente Park em 1973, quando ele lança o terceiro plano quinquenal, que é para desenvolver a indústria pesada, que ele diz assim, olha, a ideia é concentrar mercado. Ou concentra para ganhar escopo, escala e ir para o mundo, ou então a gente está fora. Entendeu? Acaba logo com sonhos, esse negócio de concorrência perfeita. Porque a briga relevante é a briga mundial, e a briga no mundo é uma briga de escala. Né? Não existe... Se você não tem economia de escala e escopo, você é um pequeno coitadinho, você não vai concorrer com ninguém. Então, os países, eles se degradiam no mundo. Você pega os mercados tecnológicos mais relevantes, eles têm a multinacional coreana, a multinacional chinesa, a multinacional americana, a sueca e a suíça. E esses caras estão brigando. Então, é um país, uma empresa. Cada país tem direito a levar uma empresa ou duas no máximo, né? É mais ou menos assim. Porque você precisa de uma escala tão gigantesca, né, que não há como competir sem esse nível de concentração. E, claro, domesticamente você vai ter um problema de oligopólio, mas domesticamente, essas gigantes também estão brigando. Pega aqui no Brasil, você vai comprar um celular, de quem você vai comprar? Da gigante Apple, da gigante Huawei
ou da gigante Samsung. Você vai comprar um carro, de quem você vai comprar? Da gigante Volkswagen, da gigante Hyundai ou da gigante Toyota. Você vai comprar, e eu poderia ficar horas aqui falando, os produtos de maior nobreza tecnológica estão todos concentrados e na mão de grandes multinacionais. É simples, né? Não é difícil entender isso. É exatamente isso. E a China está dando uma aula nesse aspecto, independente de você concordar com a ideologia do partido, não importa, eles estão dando uma aula de administração de um país para a inclusão dos nacionais e de independência e autonomia. Não adianta. E o Brasil deu uma aula de como não fazer. Você quer aprender como não fazer? Vem aqui para o Brasil aprender com o que aconteceu aqui. Estão importando álcool de milho para eleger o Trump e destruindo nossos produtores. E enquanto isso, os americanos negam a entrada do nosso aço, né? Ou seja, isso é uma piada, né, cara? Não, mas aí essa coisa que vocês me ensinaram, que é o autoimperialismo, né? O Brasil pratica o autoimperialismo, né? Isso eu achei fantástico, essa coisa. Né? Você sabe que eu estava assistindo ontem um programa de um canal que estava falando umas coisas bacanas sobre estratégia militar e tal, mas tem um pedaço que acho que tem alguma aula que o pessoal faltou lá. Porque eles falam, não, Macron não tem que dar opinião na Amazônia, DiCaprio não tem que dar opinião na Amazônia, mas de repente, parece que eles são nacionalistas, que eles são... Aí, de repente, dá um tilt, o bug do milênio, aí eles começam, não, mas tem que cooperar com os Estados Unidos. Pô, aonde ensinaram isso para eles? Aonde ensinaram? Elias, no Zelaya, lá em Honduras, outro dia eu estava ouvindo uma aula do professor Marcelo Buzeto, no Zelaya, em Honduras, já tinha, segundo o professor Marcelo Buzeto comenta, elementos do Exército Brasileiro trabalhando para derrubar o Zelaya. No governo do Lula, será que ninguém viu isso? Ele disse que falou para o Celso Amorim. Ele disse, aconteceu isso lá em Honduras. E aqui não aconteceu nada. Né? Dizem que o Putin e o Erdogan avisaram a Dilma, avisaram o Lula. Não, dizem não, ligou porque um amigo meu foi o tradutor da conversa. Não vou dar o nome dele, mas é um diplomata de carreira que estava na sala e foi o figura que... E as reações da Dilma, as opiniões do Putin, foram as mais arrogantes possíveis, inclusive, né? Segundo ele. Teve. Que é uma democracia. A Dilma é democracia. Ela é tão cabeçadura que até a KGB, querendo ajudar ela negou, porra. Até o maior serviço secreto do mundo querendo ajudar a mulher. Até a KGB querendo dar uma forcinha, ela esnobou a KGB. Aí, que ano foi isso? 2012, 2013. Antes dessas manifestações pela democracia? Eu acho que quando começou as manifestações, o Putin ligou para ela, para avisar, e até onde eu soube, eu confio na fonte, nessa pessoa, ela respondeu que o Brasil é uma democracia, diferentemente de outros países, o Brasil é uma democracia... Diferentemente da Rússia. Sabe? E que aqui as pessoas podem ir para a rua. Isso. Para se manifestar ótimo. E tal, né? Enfim, isso é o retrato do Brasil. Né? Disso? Não quero fugir do tema, porque a gente ainda precisa falar sobre a Coreia do Norte, já estamos com quase uma hora. Mas você consegue fazer uma analogia sobre a estratégia nacional de combate à corrupção e lavagem de dinheiro adotada por esse governo? Com relação ao que se propunha e para que foi utilizada? Como é que você constrói isso na sua... Não, o Brasil... No Brasil. Como se constrói a Constituição de 88, ela, com a ajuda da esquerda, inclusive, ela cria essas instituições chamadas independentes, Ministério Público Independente, Polícia Federal Independente, não sei o que independente, você vai criando nichos do Estado Nacional independentes. Meu amigo, uma hora esses caras vão querer o poder do Estado, meu amigo. Então, mas é que não é nacional, esse é o problema, né? Porque eles acabam sendo nichos independentes de poder de qualquer coisa, né? Aí o que acontece? Aí, o Ministério Público assina protocolo de intenção com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O FBI treina agentes da Polícia Federal. Isso tudo acontecendo porque são independentes. O Brasil é uma democracia. Chega uma hora que eles vão tomar o poder, ué. Você acha que o imperialismo está de brincadeira? Eles querem a Braskem, né? Sabe, isso aí não é brincadeira, cara. Aliás, cara, eu tava conversando com uma amiga que estava me contando que na África os chineses tomaram tudo já que era da Odebrecht. Assim, a melhor coisa que aconteceu para os chineses foi a Operação Lava Jato. Caiu tudo no colo deles. Eles tomaram em Angola, todos os projetos da Odebrecht foram caindo no colo dos chineses. E no Brasil vai acabar caindo no colo da Bacel. Estão quase querendo homenagear o Sérgio Moro lá na China, assim, nesse nível. A finalidade dela...
a Lava Jato teve seus êxitos, entendeu? Que foi destruir cadeias produtivas nacionais. Os caras conseguiram quebrar cadeias produtivas nacionais e colocar o Brasil numa condição de subserviência absurda. As empresas que tinham mais capacidade de internacionalização no Brasil quebraram com a Lava Jato e corroborou muito para a profundidade da crise da economia brasileira. A profundidade da crise, com a quebra desses setores, foram muito graves para o país. Gravíssimas. E isso tudo com o discurso mais idiota e moralista contra a corrupção. Que não existe coisa mais idiota, moralista, né? Agora, a gente não pode esquecer, a gente não pode esquecer da participação da elite brasileira quando ela se identifica demais com a elite estadunidense, quando ela adora Miami, quando ela acha que não, tá tudo bem. Tipo, se vocês forem entregar para esses caras, tá bom, porque nós vamos continuar tomando Romane Conti lá na Doc Lobo, nós vamos continuar, não tem problema. Isso, por exemplo, quando você avalia os países asiáticos em geral, é uma das diferenças. A identidade, né, nacional é muito forte nesses países. Pegar a Coreia, China, o pessoal tem uma questão de identidade nacional, de defesa dos seus interesses, que é muito contrário, por exemplo, ao que eu particularmente identifico aqui no Brasil, né? Em relação a isso é um problema de formação, né? O Brasil tem essa, enfim, primeiro era a Europa, depois virou os Estados Unidos, é uma coisa histórica do Brasil, né? Que está totalmente relacionada com a incompetência nossa em se desenvolver, né? Eu costumo dizer que é uma burguesia interna e não nacional. É diferente de você ter uma burguesia interna e nacional. O Brasil não tem burguesia, o Brasil tem rico. É isso. E tinha, hein? Eu acho que... Porque burguesia, ela tem um papel histórico a cumprir. Depois ela morre. Vai para o barato do lixo. Dos 30 aos 80, a gente conseguiu constituir, né, alguma coisa interessante no varguismo e tal. No governo Jango teve, Paulo. Porque a COSIPA, por exemplo, é construída com o apoio do Herbert Levin, que era dono da Gazeta Mercantil, do Itaú, banqueiro e tal. Quer dizer... Teve, mas depois, quer dizer, foi abandonada, né? Essa que é a grande questão. Agora, vamos chegar na Coreia do Norte, a coisa que aqui, fora do ar a gente estava conversando. Coreano que mora no Japão. Manda. Eu queria aproveitar pedir para eles uma mini aula de história, sem querer abusar da boa vontade dos dois, mas é legal, assim... É legal uma recapitulação rápida, né, de quando foi a separação, o contexto histórico, porque as pessoas não sabem direito... Por que tem duas Coreias para começo de conversa, né? Se vocês puderem falar um pouquinho da... Vou deixar, porque assim... O Wallace representa o time Coreia do Sul e o Elias representa o time Coreia do Norte. Eu vou deixar o Elias começar, porque... Até porque eles já estão aqui, ó. O Wallace já está no Sul e o Elias está no Norte, então deu certinho. Tá bem arrumado, ó. Antes... Eu tô com o meu líder aqui, ó. Ah, garoto, aí sim, hein? Coreano que mora no Japão, Elias, ele quer ser nacional da Coreia do Sul ou da Coreia do Norte? Então, deixa eu começar com essa... Vou ter que ser conciso, porque o tempo é curto, né? Desde a década de 20, existe uma resistência nacional formada na Península Coreana, liderada por comunistas, né? E que, aliás, o comentário aí falando da Dilma e tal, enfim... A gente fala da Dilma com o maior amor, na verdade a gente ama a Dilma, é que essa crítica é que, assim, ela foi cabeça dura, né, que vai fazer o quê? Ela é uma pessoa muito digna, honesta, a questão, a Dilma não caiu pelos defeitos dela. Exatamente, não derrubaram a Dilma pelos defeitos, pelas virtudes dela que foi derrubada, né, não foi pelos defeitos, então não... Ela acreditou demais. De achar bonito, achar feio, é processo histórico, meu amigo, processo histórico não tem bonito, feio, gato, cachorro. O processo histórico é processo histórico, né? E ela foi engolida pelo processo histórico. Ela não teve a altura do processo histórico. A vida é a vida que segue, né? Sabe? Enfim, as circunstâncias geraram esse fenômeno que a gente está vivendo hoje. Agora a gente tem que olhar para frente. Vamos olhar para frente, ver o que a gente consegue fazer daqui para frente. Os comunistas lideram uma frente de libertação nacional na Península Coreana desde a década de 20, organizando camponeses, sob a liderança do Kim Il-sung, tá? Para a resistência à ocupação japonesa, que foi a ocupação mais brutal da história da humanidade sobre países e povos, né? E, com o final da Segunda Guerra Mundial, o Japão saiu da Coreia.
Só que o Stalin ele tinha que cumprir vários acordos com os Estados Unidos, com os aliados, né? E nesses acordos foi estabelecido que em princípio, a parte sul da península ficaria sob influência americana e a parte norte seria governada pelo Partido dos Trabalhadores da Coreia, sendo que em 1946 teriam eleições que decidiriam a unificação ou não. E quem ganhou as eleições? Alguém sabe dizer? O Partido dos Trabalhadores da Coreia. Eu não sabia nem que tinha existido essas eleições, aí quanto mais quem ganhou. Não, ganhou o Partido do Kim Il-sung ganha as eleições na Coreia, na Coreia. Mostra a foto dele aí. Mostra a foto dele aí em homenagem à vitória dele nas eleições de 46. Aqui tem um monte de coisa aqui, cara. Foi no voto popular. Ele ganhou no voto. Tem várias coisas aqui da Coreia do Norte. Pô. Tem umas revistas aqui antigas e tal. Eu tenho muita coisa da Coreia do Norte aqui, cara. Ele gosta mais da Coreia do Norte do que da China, mas ele não conta muito isso. Eu gosto de tanto de um quanto de outro. Eu acho que são duas formações econômicas. É verdade, velho. Eu não... Justo. O processo eu sou um cara muito honesto intelectualmente. Eu não vou falar para as pessoas para agradar os outros, não. Eu tenho a Coreia do Norte, era uma entidade política legítima. A Coreia Popular não é a Coreia do Norte, né? Ou seja, ganha as eleições, os americanos não reconhecem e estabelece um regime títere na Coreia do Sul, né? Então o que acontece a partir disso... Mas ele ganhou, ao ganhar a eleição, ele tinha mandato para unificar as Coreias? Estava previsto isso? Estava. Quer dizer que os americanos não deixaram, pura e simplesmente. Não deixaram, começou a escaramuça de fronteira. A questão geopolítica era muito forte, né? Nesse sentido. Assim, não, a geopolítica explica tudo ali. A geopolítica explica tudo. E vem a guerra da Coreia, né? Que todo mundo conhece a história. Pyongyang, por exemplo. Não, conta a história. Não conhece, não. Conta aí rapidão, 2 minutos. Existe uma guerra de versões para ver quem começa a guerra ou não. Acho que todo mundo conhece a guerra da Coreia. Não, porra, não é assim. As pessoas não conhecem a guerra da Coreia. Existe uma guerra de versões para ver quem começou a guerra, né? Então tem aquela versão de que o Stalin ele deu autorização para o Kim Il-sung invadir a Coreia do Sul. Outros dizem que não, mas o fato é que começa a guerra e quando o Kim Il-sung, o exército popular coreano, estava quase chegando lá no final do território da península, o general MacArthur faz aquele desembarque anfíbio em Yoshan, que foi um desembarque genial, e vira o jogo da guerra. Né? E quando eles estavam chegando perto do rio Yalu, que é a fronteira da China com a Coreia, a China envia 600 mil voluntários, né? Para entrar na guerra da Coreia, e aí eles conseguem arrastar os americanos até o paralelo 33, se eu não me engano, e desde então aquilo gerou um impasse que perdurou até 53, quando é assinado um armistício, ou seja, o armistício não significa um acordo de paz, até que a guerra continua até hoje. Tecnicamente estão em guerra. Não é? E para dar um exemplo... E aquele lugar ali foi exatamente onde o cabo de guerra estabilizou ali, foi isso? Os dois exércitos. Um dado interessante da brutalidade dessa guerra, já que falam tanto mal do Stalin por aí, mas poucas pessoas falam que despejaram sobre Pyongyang o correspondente a 10 bombas Nagasaki, né? Caiu sobre Pyongyang. É a capital da Coreia. Foi a capital da Coreia Popular. Foram 10 bombas nucleares do tamanho de Nagasaki, né? Foi o correspondente em armas convencionais ao poder de 10 bombas nucleares. Né? Ou seja, uma destruição. Aniquilaram o Pyongyang. Então, eles têm motivos de sobra para não confiar nos americanos, né? Sabe? Agora, a Coreia... Pode falar, Elias, pode falar, desculpa. Não, eu acho que começa aí, eu acredito que é o que interessa para o curso do Alice e do Paulo, 2 trajetórias semi-diferentes de desenvolvimento. Uma trajetória de modelo soviético, muito competente, por sinal, para aquele período histórico, não para hoje, mas para aquele período histórico, transformou a Coreia Popular em um país industrializado de fato. As pessoas me perguntam por que a Coreia Popular resiste mesmo tendo 200 vezes mais sanções do que Cuba, né? Eu falo porque a Coreia Popular construiu um departamento novo
no final da década de 70, por exemplo, ou seja, todas as etapas da segunda revolução industrial a Coreia conseguiu alcançar e Cuba não se industrializou. A Cuba ela entrou no Comecon exportando açúcar e a Coreia do Norte ela se negou a entrar no Comecon. Porque se ela entrasse no Comecon, ela teria que se adaptar a uma divisão internacional do trabalho pré-estabelecida. Explica para a galera aí do Comecon, que era a área de comércio da galera da União Soviética. O Comecon é a área de ajuda mútua econômica, de comunidade econômica e ajuda mútua, né? Dos países socialistas e que, por exemplo, a Cuba entrou como exportadora de açúcar, e se a Coreia entrasse no Comecon, ela teria que abrir mão da sua autonomia para se industrializar, tanto que ela não entra no Comecon. E ao não entrar no Comecon, ela precifica o seu processo de industrialização. Então, esse processo de industrialização... Você está falando que até dentro dos soviéticos tinha divisão internacional do trabalho, em que Cuba entrou pela porta errada. Até lá... Mas a questão é que era diferente. Por quê? Porque se Cuba quisesse se industrializar, a União Soviética apoiaria também. A União Soviética nunca tolheu a possibilidade de nenhum país se industrializar, muito pelo contrário. Vou dar um exemplo para vocês. Essa coisa de telefone PABX, por exemplo, que foi uma invenção soviética esse negócio, ele falou que o país que vai abrigar essa cadeia produtiva é a Bulgária. Então, ou seja, todos esses países... Você sabe você sabe que o leste europeu, até um negócio que... Vamos antecipar aqui para a galera, Elias, que a gente vai fazer um curso de União Soviética o ano que vem. Opa! Em janeiro vamos começar a gravar um curso sobre a União Soviética. Vai até o fim da União Soviética, até a dissolução? Oi? Vai chegar na dissolução da União Soviética? Vai. Vai ser hit. E vamos falar também do leste europeu, porque o sucesso do leste europeu hoje ele se deve muito à herança da União Soviética. Eu tenho lido bastante sobre a República Tcheca, a Hungria... o que os caras tiveram lá de herança tecnológica e de capital humano, intelectual, junto com o leste da Ásia, hoje, a região do globo que mais progride é o leste europeu. Né? Mas, enfim, vamos voltar para... Eles tinham gente muito boa lá. Exato, e virou tudo empresa agora. Você está falando da Bulgária, mas o leste europeu está super bem de avanço tecnológico e tudo mais. A Coreia Popular, ela resiste até hoje graças a uma industrialização feita lá atrás, né? Acho que além da questão de outras questões que não dá tempo de falar aqui, ele sobrevive muito por conta desse processo. Mas eles começaram a cair quando? Porque eles avançaram até o quê? Até os 70, até quando? Porque daí eles começam realmente a estagnar, porque eles são bombardeados o mundo inteiro. Então, eu defendo uma tese de que quando o Fordismo começa pro buraco, leva o socialismo junto, né? Porque o socialismo era clone do Fordismo. Então a Coreia do Norte vai junto com a União Soviética, quando começa a estagnação soviética, começa a geral. 70 já começa a capotar tudo. Já começa. Fala um pouquinho sobre essa zona atual de cooperação entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte na fronteira. Tem uma zona industrial que os dois cooperam lá. Como é que está funcionando isso? Às vezes funciona, às vezes não funciona. Depende do nível de tensão ali dos dois países. Depende do governo de plantão. Depende muito do governo atual. Fala aí, Wallace. Da Coreia... Não, depende muito do governo atual da Coreia do Sul. Você que representa o time da Coreia do Sul, fala aí, o que a Coreia do Sul tem a dizer sobre a Coreia do Norte? Cara, assim, veja só, o presidente atual, o presidente Moon, ele se elegeu, um dos itens da pauta dele, de campanha, era justamente a reaproximação com a Coreia do Norte. Né? Tanto é que o índice de aprovação dele caiu por causa da reaproximação dele com a Coreia do Norte. Né? A imprensa sul-coreana fomenta muito, né, essa dissidência entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Né? Então, o presidente Moon, que entre os principais itens de bandeira dele, de campanha, era essa reaproximação. Né? Agora, veja, na Guerra da Coreia, com o fim da colonização japonesa, a intervenção dos Estados Unidos na Coreia do Sul, né, foi responsável, por exemplo, pela reforma agrária e a reforma educacional. Mas o que salva a Coreia do Sul, na minha concepção, é se desvencilhar dessa colonização norte-americana depois da intervenção japonesa, com o golpe que o presidente Park vai dar para assumir o poder em 1961. E isso vai ser importante, porque se ficasse ali sob a tutela dos Estados Unidos e não tivesse um projeto de desenvolvimento, ficaria extremamente atrasado com a Coreia do Norte muitos anos à frente da Coreia do Sul. Então, você ter a intervenção, tanto é que, veja, em 62,
quando o presidente Park assume o poder, a primeira coisa que ele vai fazer é afrontar os Estados Unidos estatizando todo o sistema financeiro, que tinha sido privatizado e desnacionalizado pela intervenção norte-americana, entende? Então, a Coreia do Sul teve muito essa questão de você ter uma intervenção militar em 1961, 62, para ter essa trajetória que, como o Elias coloca, eu acho que é muito importante esse ponto que o Elias coloca, de que nos anos 70 é aí que começa a se dar a grande diferença, porque, veja, em 70, a Coreia não tinha desenvolvido ainda o seu departamento 1, a indústria de bem de capital pesada ali. A Coreia vai desenvolver isso a partir do terceiro plano quinquenal e começa a consolidar isso com o quarto plano quinquenal em 1979 até 83. Né? Enquanto isso, aí a Coreia do Norte começa a estagnar e a Coreia do Sul começa a avançar. O salto da Coreia do Sul para ter essa diferença aí de desenvolvimento, ela se dá principalmente a partir dos anos 80 e 90. Não significa dizer que as bases não tenham sido montadas para isso. Óbvio, foi construído historicamente. Mas o salto, quando a gente faz a comparação com a Coreia do Norte, é esse. Né? Agora, é a impressão que eu tenho, às vezes que eu fui à Coreia, e a forma como eu converso com alguns sul-coreanos, esse conflito é um conflito que não os aflige. Em que sentido eu estou dizendo? Pelo que eu converso, eles não ficam naquela tensão, como, por exemplo, a grande imprensa ocidental trata, né, a relação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Eles não vivem essa tensão. É algo natural, normal, está ali, mas que nunca vai ter maiores implicações, porque sempre vai ter um processo de negociação. Porque o conflito entre eles, na minha concepção, se existir de fato, sai perdendo os dois, entendeu? A guerra da Coreia foi trágico, tanto para a Coreia do Norte como para a Coreia do Sul, porque foi muito violenta a guerra. Né? A Coreia do Sul, por exemplo, ficou muito marcada por isso. Por exemplo, tem muitos autores que defendem, e eu concordo com isso, que o sentimento, o desenvolvimento, o sentimento que eles desenvolveram de superação por dois fatores. Pela colonização japonesa, que também escravizou, né, matou muita gente. Tanto é que o judiciário sul-coreano hoje está aplicando multas às empresas japonesas para pagarem como reparação por todas as misérias que eles fizeram na Coreia, de escravização sexual, inclusive. Né? O Japão, né, Wallace? Esse é um ponto importante. O Japão. Cara, o judiciário coreano está bloqueando bens da Mitsubishi. Ou paga ou vai ficar tudo bloqueado, entendeu? Ou paga a multa, ou vai ficar tudo bloqueado. Por isso que o Japão começou a fazer boicote à Coreia agora recentemente. Então, a partir desse período aí, você tem essas divergências, né, de trajetória de desenvolvimento que o Elias está colocando, que eu acho que foram essenciais, e o contexto geopolítico, como o Elias falou, explica muita coisa. Mas você estava falando que os coreanos eles sofreram na mão dos japoneses e depois sofreram com a guerra da Coreia, eles saíram esfolados. Eles sofreram muito. Então, assim, o que eles chamam de o comportamento de superação, que todo esse sofrimento que eles passaram, né, eles desenvolveram um sentimento de superação, de busca pela superação, que é um dos elementos que explicam, né, o avanço da Coreia do Sul, a superação da Coreia do Sul. Então, o sentimento de superação deles é algo extraordinário, de não se sujeitar, de não se submeter, entende? Agora, o coreano que está no Japão, Elias, você estava falando para a gente fora do ar, o coreano que mora no Japão, e ele tem a opção de se identificar como nacional da Coreia do Norte ou da Coreia do Sul. Qual é a maior identificação? Para onde o coreano que mora no Japão vai? Ele quer passaporte sul-coreano ou norte-coreano? Norte-coreano. Por eles acreditarem que a entidade política que os representa é a parte da Coreia não ocupada por uma potência estrangeira, que é a Coreia Popular, né? Não a Coreia do Sul. O exemplo disso é a seleção norte-coreana de futebol, que tem vários jogadores que jogam no Japão, né? E que a família deles é da Coreia do Sul, assim geograficamente falando, né? Só que eles escolhem defender a Coreia do Norte nas eliminatórias da Copa do Mundo, né? Tem um sintoma de hoje. Orgulho nacional do armamento nuclear. Essa é uma questão que também é muito pertinente. O armamento nuclear gera uma questão de segurança, de orgulho nacional em relação a questão é a seguinte, é que as pessoas fazem uma caricatura de um poder estabelecido. Eu, por exemplo, tenho uma visão de que o Kim Jong-un, que é o presidente da Coreia Popular, ele é um príncipe asiático cercado por vários José Bonifácio, né? Ou seja, é uma figura brilhante cercada por figuras brilhantes, porque esse cara, ele sabe jogar o jogo. Você vê a postura dele diante do Trump, é a postura de, quem é esse cara, entendeu? Sabe, ou seja, é uma coisa bem de, sabe,
com esbelto no sentido político da palavra, tá? Agora, a questão é a seguinte, eles são ameaçados pelos Estados Unidos desde 53. E depois do final da União Soviética, as ameaças foram só piorando, ou seja, vocês são próximos, vocês são eixo do mal, não sei o quê. E a quantidade de sanções que tem é absurdo, né? Bloqueio total a Coreia do Norte. Né? Bloqueio, eles têm hoje o alcance do bloqueio norte-coreano é 200 vezes maior do que o cubano. Então a Coreia do Norte sofre 200 vezes mais do que os cubanos. Ninguém pode fazer comércio com a Coreia, basicamente. Nada. E a fronteira da China não supre isso? Cara, ali passa, não, aí tem várias histórias. Tem a fronteira com a China, tem lavagem de troca de dólar falso verdadeiro em Macau, tem empresa fantasma pelo mundo, entendeu? Tem tudo isso aí. Mas quem segura é a China, né? Isso que o Rogério está falando é importante. Se não fosse aquela conexão com a China ali, para ter, sei lá, petróleo, suprimentos, a Coreia do Norte teria sucumbido já, não, Elias? A China meio que sustenta ela, não? Cara, eu não trabalho com entendeu? Porque esses caras passaram por dificuldades econômicas, meu amigo, de assim... Não, tudo bem. Eu acredito que a legitimidade política daquele governo é o que manteve aquilo de pé. Então, as pessoas na rua, na Coreia do Norte, falam o seguinte, olha, eu prefiro morrer de fome, eu sei que vão morrer de fome, mas nunca mais eu quero ser ocupado por um país estrangeiro. Isso vale para o imperialismo japonês e depois o imperialismo estadunidense. Ou seja, eles têm sentimento. Como vai explicar isso aí? A Globo explica de forma caricatural, mas o reino de Córeo tem 1.500 anos de idade, meu amigo. Aquilo ali existe há muito tempo. É tempo suficiente para... É o tempo suficiente para galvanizar um sentimento nacional que está muito longe, distante da nossa capacidade de perceber como que funciona isso. É por isso que as pessoas veem o Kim Jong-un e choram na rua. Porque acaba enxergando naquela figura ali, que parece ser grotesca, isso, aquilo, a civilização coreana encarnada numa família. Ou seja, isso é feio, é bonito? Acho que não. Acho que é um ente histórico, né? Mas a gente tem esse problema no Brasil, viu, Elias? Eu sinto isso, que parte da falta de reação ao ataque estrangeiro, às riquezas nacionais, à soberania, é falta de arquétipo, é falta de paradigma. O Brasil é um país novo, então uma formação nova. Você tem lá uma etnia que conviveu com isso durante séculos e séculos e séculos. Guerras de dominação, ataques subreptícios, implícitos, acordos entre imperadores, entre reis, entre províncias. Então é diferente. Aqui a gente não tem noção do que é isso. As pessoas estão falando, eu vou discutir, eu vou colocar um pouco de paixão na conversa, pelo seguinte... os americanos, existem pessoas que falam, professores, que a Coreia do Norte é a maior ameaça à estabilidade mundial. Eu pergunto, que país que a Coreia do Norte invadiu nos últimos 50 anos? Ou seja, o que a Coreia do Norte está fazendo é só se defender. O Elias já me convenceu que esse país é os Estados Unidos e não a Coreia do Norte, já de tanto que eu consigo com o Elias, já que ele conseguiu me convencer já. Só para encerrar essa minha apresentação, Wallace, só para encerrar isso aqui, para passar para vocês de vez, aquela imagem do Gaddafi sendo estuprado publicamente, aquilo ficou na minha cabeça, ou seja, os caras o Gaddafi ele fugiu para a aldeia natal dele, ele se cercou de 32 mil pessoas leais a ele, a OTAN matou essas 32 mil pessoas em uma semana, chegaram no cara e o americano disse, pode ligar a câmera aí. Aí ligaram a câmera, mostraram ele recebendo cabo de vassoura pelo ânus, aquela coisa toda. Que recado é esse daí? É o recado para a Coreia do Norte, se vocês, olha o que vai acontecer com vocês, se vocês não entrarem na linha, entendeu? Elias, na reunião da Liga Árabe, teve uma reunião da Liga Árabe, poucos anos antes, que o Gaddafi falou sobre o assassinato do Saddam, e ele falou nessa reunião quem vai ser o próximo. Foi ele, mas ele já tinha... Isso que você falou é fundamental. Ele foi para o distrito número 2 da cidade de Sirte, às margens do Mediterrâneo, a cidade natal dele, porque ele queria única e exclusivamente sobreviver. Ele queria ali ficar cercado pelo seu tribo, pela tribo dos Gaddafas, cercado ali, porque ele não queria guerra, ele não tinha nem material, eles não tinham munição, não tinham nada. Eles foram bombardeados durante muitos dias, eles saíram de lá num comboio de SUVs, bombardearam o comboio, eles fugiram a pé desse comboio, eles foram localizados em terra pelos aviões da OTAN, fugindo, foram assassinados,
foram, inclusive, o Motassim, um dos filhos dele foi capturado com ele, e o Gaddafi foram filmados vivos, e depois, fora dessa questão aí sodomizada que você está falando, que foi público, notório, que todo mundo viu, o filho dele foi torturado, pô. Foi torturado e depois apareceram com o corpo. E a Hillary Clinton, quando ouviu essa notícia, deu gargalhada. Então, quer dizer, mais um alerta para quem está torcendo pro Joe Biden. Rogério, para encerrar esse negócio aqui, fica esses intelectuaizinhos de esquerda aqui das universidades públicas do Rio de Janeiro e de São Paulo falando do Stalin e contra o Stalin, enquanto que o Obama, por exemplo, o Obama, ele ordenou 28 mil bombardeios durante o governo dele. Ou seja, o Stalin é um assassino, o Lucifer na Terra e o Obama é um santo. Ele ordenou a destruição da Líbia, que era o único país, o maior IDH da África, ordenou a destruição da Síria. E a Coreia do Norte não tem o direito de se proteger, de se defender. Eu acho que essa que é a questão, ou seja, colocar a questão desses termos. Uns são ditadores e outros são superstars, negros, não sei o quê, de Chicago, defensor dos pobres e tal, e ordena no mandato dele 28 mil bombardeios. Porra, até o Obama que eu gostava, o Elias me fez parar de gostar, tá? O Elias. O Obama, Paulo Gala, o Obama é a face humana do fascismo. Ele é a face humana do fascismo, Obama. E vão inventar logo a mulher dele para ser também a próxima face humana do fascismo, sabe? A mulher dele vai virar logo uma... Ué, a vice do Biden já não vai nessa linha? A minha vice do Biden é o Deep State americano total, pô. Total. Cara, enfim, Wallace, com você. Não, assim, o discurso do Biden na eleição agora é o mesmo do Trump, só que com a questão mais de pregar o multilateralismo nas negociações. Mas é a mesma ideia de fortalecer estruturas de mercado interno e trazer empresas norte-americanas e ferrar com meio mundo de gente. O que os Estados Unidos estão fazendo com a China, com as sanções e os boicotes... Não, isso é vandalismo. Não é nem de primeira. Os caras estão praticando um vandalismo comercial. É uma coisa assim grotesca que os caras estão fazendo. Fica um monte de gente idealizando e querendo colocar toda a carga de negatividade, né, quando se fala de cenário geopolítico, em cima da Coreia do Norte, em cima de alguns países. Né, e esquece que os Estados Unidos fazem muito pior. Muito, mas muito pior. Agora, tem uma questão só que eu queria colocar aqui. Veja, na Coreia do Norte, a defesa dos interesses e o orgulho que eles têm é muito diferente, por exemplo, que é uma coisa que me incomoda na Coreia do Sul. Eu comentei isso com o Paulo já. Ontem a gente estava na live, eu comentei isso. É você chegar no centro de Seul e você ter acampamentos permanentes de exaltação aos Estados Unidos. Aquilo me deixa muito incomodado. Né? Porra, cara, aquilo eu dá vontade, às vezes eu fico olhando aquilo, eu dá vontade de sair chutando tudo. Eu não vou chutar porque me botam para fora de lá. Mas assim... aquilo é permanente, não é uma questão assim, vamos fazer um acampamento no final de semana. Não, é cotidiano, é diariamente. Os caras estão com uma caixinha de som, um monte de música, um monte de fotos das guerras da Coreia e tudo, com a exaltação aos Estados Unidos. Tanto é que você compra boné, camiseta, né, que tem a bandeira da Coreia de um lado e a bandeira dos Estados Unidos do outro. Então, por exemplo, isso você não vai ver na Coreia do Norte em hipótese alguma. Entendeu? O Macedo já chegou lá, Wallace? Como? O Macedo já chegou lá? O Santiago, Macedo, já chegaram lá? Não. Lá tem muito caso da teologia da prosperidade, não tem? Não, lá tem 30% da população ela é evangélica. Tanto é que com esse negócio da segunda onda aí do Covid, um dos problemas, e inicialmente também, o problema do avanço do Covid na Coreia foram igrejas evangélicas. Eu conversei com um amigo meu que é evangélico, inclusive, sul-coreano, e falou assim, olha, mas foram os falsos evangélicos, porque continuaram fazendo seus cultos e por aí vai. Então, você veja, tem uns 30 dias, cara, que o pessoal mandou para mim no Twitter, o que você está achando das manifestações contra o presidente Moon? O Paulo até fala que parece que eu sou filho dele, que eu fico só defendendo o cara. O Wallace é filho do mundo, o novo presidente da Coreia, porque ele quer resgatar o New Deal. Só fala do mundo. Porra, cara, eu sou apaixonado pelo cara, rapaz. Se ele me chamar para ir para lá, eu trabalho. Tô lá, sem pensar. Mas vejam qual foi o lance. As igrejas protestantes, querendo romper com a política de isolamento, fizeram uma manifestação enorme no centro de Seul, pressionando o presidente. Entendeu? Então, assim, 30% tem esse movimento evangélico. Não Rogério, lá, o pentecostalismo nós vemos aqui, mas é um setor, né, que cresceu muito e tem muita força. 30% não é qualquer coisa, cara. De uma população de 55 milhões, né? De 55 milhões de pessoas. Olha, só para a gente fechar, porque tem muita coisa, demandaria horas e horas e horas de conversa, de uma conversa de altíssimo nível.
e eu vou remarcar aqui em função da dinâmica da presença dos internautas. Nós vamos deixar fixado aqui o link para os cursos que o Paulo, Elias e o Wallace estão ministrando, aonde eles vão entrar de uma forma muito mais profunda em todo esse debate que a gente está travando aqui. Mas para que a gente possa fechar, tem uma pergunta que é muito recorrente aqui no chat também, e que nos aplicativos de mensagem eu também estou recebendo, já tinha recebido de antemão, que é a questão, Elias, do acordo da Argentina com a China e as implicações do que isso teria para o Brasil. Então, gostaria que se a gente pudesse, fechasse por aí, e depois eu vou remarcar para vocês alguns dos tópicos que eles vão tratar nas aulas, para que vocês possam se informar mais e, eventualmente, se interessando, acessando o link, poderem obter as informações para fazer as respectivas reservas no curso. Tá então, existe um lance do seguinte: o Bolsonaro nunca ligou para o nosso principal comprador de nossos produtos manufaturados externo, que é a Argentina. Ele nunca ligou para o Alberto Fernandes e falou: Alberto, vamos conversar, trocar uma ideia, vamos tomar um chopp, nada. Só hostilizando o tempo inteiro no Twitter, essa coisa toda, né? Falando mal da equipe econômica da Argentina, falando mal da Argentina. E, por um outro lado, essa coisa com a China também, atacando a China, e a China dizendo: não, o Brasil tá tudo bem e tal, somos amigos. Só que nessa brincadeira a China deu um passa-moleque no Brasil. Não é? Ou seja, o que o BNDES poderia fazer, que era financiar várias linhas de trem pela Argentina, quem vai fazer isso é o Banco de Infraestruturas da Ásia, né? O ADB, né? O Banco de Desenvolvimento Asiático. E de quebra, evidente que a China vai deslocar o nosso mercado de manufaturados e o Brasil vai vender para ninguém mais, né? Essa que é a questão. Ou seja, a China deu um chapéu assim, tipo Pelé na Copa da Suécia, 2 chapéus dentro da área, sabe? Mas na verdade nem foi tão difícil assim, porque o Brasil era um corpo estendido morto lá na área, né? Você driblar um jogador morto, porque, né, não é difícil, né? Não é difícil para a China fazer qualquer coisa com o Brasil nessa situação que o Brasil está hoje, né? É evidente que o Brasil era o parceiro estratégico da China aqui na América do Sul, mas o Brasil foi tão competente que... Né? A parceria estratégica que nós temos com a China nos permite uma ligação do Bolsonaro para o Xi Jinping para combinar o jogo, ó. Na América Latina, claro, você entra aqui, eu entro ali, ou seja, existe esse nível de relação entre Brasil e China. A China leva o Brasil muito a sério. Mas nem isso, né? A dependência do Brasil da China é total, né? Hoje, e aparece o filho do Bolsonaro aí, esse doente, o Eduardo Bolsonaro, que aparece dando palestra, ou despachando com a bandeira de Taiwan atrás dele. Sabe? Porra. É um desrespeito. É o mínimo desrespeito. A China, em termos de acordos bilaterais, é muito. Eu acho que é um dos países mais estratégicos no mundo em fazer acordos bilaterais. Só para você ter uma informação sobre essa questão do papel da China, uma das principais características do comércio internacional é que ele é intrarregional, o que significa dizer que os países negociam suas próprias regiões. 65% do comércio na Ásia é feito entre eles. Né? Entre eles. Né? E a China fura bloqueios em se inserindo em outros blocos através de vários acordos bilaterais. O Brasil não consegue. Ela faz o tete-a-tete, né? Ela chama cada um na mesa e negocia cada um. Né? E negocia, entendeu? E aí, o Elias falou, eu acho que é muito importante, cara, a postura do Bolsonaro com seu principal parceiro comercial do Mercosul e principalmente de produtos manufaturados. Veja, a indústria automobilística, quase 83% da produção é para o mercado interno. O restante é para exportação, principalmente a Argentina. E você fica causando conflito com o seu principal mercado externo de setor automobilístico. É insano isso, cara. É uma falta de pragmatismo absurdo. Né, se a Venezuela quer pagar o Brasil. Você sabe qual é a história da Venezuela com o Brasil, para terminar? A Venezuela quer pagar o Brasil. Os 2 bilhões de dólares devem para o BNDES. A Venezuela quer pagar. Só que o Brasil não pode receber porque o Brasil não reconhece o Maduro, reconhece o Guaidó, o autoproclamado. Ô, Elias, o Brasil já reconheceu a Svetlana também, não? Está a caminho de reconhecer. E o nome da Svetlana é um nome bonito, que é o nome da filha do Stalin, né? Sabe? Você vê que coisa, né? Tristeza, né? É brincadeira. A Laurita 942, ela está dizendo aqui, os Estados Unidos vão conseguir unir a Inglaterra, Austrália, Japão e Nova Zelândia, e talvez a Índia, numa frente para enfrentar a China?
Eu acho que os democratas não vão conseguir fazer isso. Também acho. Colocando o Japão contra a China. Mas a economia japonesa... É que a proporção da China ficou ridiculamente maior que os Estados Unidos, né? Então ele para brigar com é aquela coisa de briga, né? Tem um cara tão grande para você brigar que você vai ter que chamar um monte de amigo, né? Essa questão mesmo, eu acho que o que o Elias está falando, o que você está falando, Rogério e o Paulo, a própria adesão de vários países, como da Europa, ao boicote à Huawei, é explícita e deixa claro como que esses países estão se alinhando, né, aos Estados Unidos para boicotar a China. Já é um desenho, agora, cara, né? Já mostra o desenho do boicote do arco, né? Do arco de alianças aí para boicotar a China, entendeu? Pessoal, o problema é que eu acho que a China vai estar muito mais à frente do que eles, em termos de estratégia, tá? E hoje a notícia do controle do presidente sobre as empresas privadas, em orientar para essa nova era, entendeu? Os caras são muito estratégicos. É por isso que eu falo que a Coreia do Sul se alinhar agora aos Estados Unidos é um tiro no pé. A China, 25%... A nova era é todos contra a China. Essa é a nova era. Essa é a tentativa dos Estados Unidos, né? Mas que a economia japonesa, a economia sul-coreana, até a própria economia taiwanesa são dependentes da economia chinesa, basicamente, a nível regional. Exatamente. Você quer ver uma questão, só para finalizar, Rogério, rápido? Você vê como que isso é importante, o mercado chinês. O New Deal, né, ele, com toda a crise que está tendo, a economia coreana caiu 3,3%, mas o desemprego saiu de 4,5% e foi para 3,1% na Coreia. Só não foi melhor por causa da demanda externa, principalmente chinesa, cara. Então, se a economia chinesa dinamiza, né, a economia sul-coreana vai ter uma dinâmica maior ainda com o New Deal. Então, por isso que eu falo, ou a Coreia, na minha concepção, vai para uma estratégia de se aliar com a China, ou vai dar um tiro no pé. Os Estados Unidos não é mais o mesmo mercado promissor como a China é, pensando do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento. Vai ser uma briga boa para a gente assistir. Vamos fazer várias lives para analisar isso nos próximos anos. Vamos sim. Não vai faltar oportunidade. Queria agradecer o Elias Jabbour, o Paulo Galo, o Wallace Moreira. Queria fazer alguns agradecimentos aqui, antes que nós encerremos, para todos que encaminharam contribuição, para quem se tornou membro do canal também. Meu muito obrigado. E vou passar por 5 tópicos que o Wallace tinha me encaminhado, que serão tratados nas aulas para aqueles que se interessarem em relação aos cursos que estão sendo ministrados pelo Paulo Gala, pelo Wallace Moreira e pelo Elias Jabbour. China e Coreia do Sul, a indústria naval. Coreia do Sul, China e Japão, investimento na indústria aeroespacial. Coreia do Sul versus Japão, o acirramento de um conflito histórico. O New Deal coreano e seus impactos diante da crise da pandemia. E uma aula especial sobre a Coreia do Norte, com a participação do Elias Jabbour. E com direito a tirar fotografia do livro do Kim Il-sung, né? O Elias, grava essa aula. Eu quero que o Elias grave essa aula com o livro do lado, assim, tá? Fique você e ele do lado, cara. Vai ficar muito bonita a aula. Mostra o livro aí pra gente fechar com chave de ouro. Ô, Rogério, eu queria só fazer um comentário. Né? Vai tá livro, pegando bonito, aí. Pronto, cara. Olha aí, vai tá livro. Genial. O Jimmy Carter ele falou que ele compara o Kim Il-sung, Jimmy Carter, com os pais fundadores dos Estados Unidos. Fala que o Kim Il-sung é uma figura tão grande quanto os pais fundadores dos Estados Unidos. Founding Fathers. Pode falar, Elias, desculpa. Não, como o Paulo tá... Como você vai gravar? Você vai gravar essa aula especial com a foto dele ao lado? Eu, Paulo, vou gravar... Isso. Eu vou gravar a aula sobre o New Deal coreano com a foto do presidente Moon, beleza? Vou colocar lá. Justo. Entra no YouTube e procura o discurso dele no Estádio dos Trabalhadores, na Coreia do Norte. Entra no YouTube e vê o discurso dele lá. Ele foi na Coreia do Norte. Kim Il-sung... Quando foi esse discurso? Não, o discurso do atual presidente da Coreia do Sul. Ele esteve em Pyongyang e foi no festival do Arirang e fez um discurso lá para 200 mil pessoas. Sim. O atual presidente da Coreia do Sul. O pai do Wallace. O pai do Wallace. É o papai. É o pai do Wallace. Do parque na próxima, hein? Traz a foto do parque na próxima aí pra gente. Não, o parque eu tenho um livro dele, de biografia dele, mas está em PDF o livro. Mas, tem uns 3 livros do parque aqui.
Eu queria só falar uma coisa, Rogério, porque, veja, esses 5 tópicos que você colocou, só para finalizar mesmo, para não alongar, porque já tá, né? Ele faz parte de um programa bem mais amplo sobre a Coreia do Sul e algumas economias asiáticas, né? Então, alguns países como, por exemplo, Taiwan, a gente cita. Olha o herdeiro aí, ó. Ó a Calil aí, cara. Caramba, tá bonito, hein? Ó. Aí sim, ó. E ainda corintiano. Não, e como ele nasceu tão bonito com o pai tão feio assim, né? Parabéns, cara. Você deu sorte. Deu sorte. Essa foi a parte mais legal da live. Olha ele sorrindo. Show de bola, show de bola, show de bola. Então, assim, Rogério, só para concluir, cara, é um programa muito mais amplo, né? Muito mais amplo, que a gente pega aí dos anos 50 até a atualidade da Coreia e de alguns países asiáticos, inclusive a China, né? Em que a gente faz várias análises. E esses 5 tópicos nós estamos adicionando ao programa, e aí com a participação extremamente mais do que especial e de uma generosidade sem tamanho, que é do Elias, cara, sabe? O Elias vai dispor do seu tempo, do seu conhecimento, para gravar essa aula especial sobre a Coreia do Norte, enriquecendo muito, né, o nosso programa aí sobre a Coreia do Sul e o sucesso asiático. Maravilha, gente. Show de bola. Um abraço. Eu, por exemplo, eu tirei férias da internet, de live e tal, por conta de uma série de questões, mas em nome da minha relação com o Paulo e com o Wallace, que são 2 irmãos que eu ganhei nessa pandemia, assim, o Paulo há mais tempo, mas, porra, que eu tô aqui com eles aqui, amanhã tem mais, eu acho, sabe, vamos divulgar isso daí. Grande. Tá, maravilha. Olha, eu quero dizer o seguinte, a gente tá com o espaço aqui sempre aberto, agradeço muito, a cordialidade, aqui também é uma manifestação pessoal de reconhecimento. Os 3 que estão aqui, e a gente não faz outra coisa senão falar a verdade, não gosto de puxação de saco, esse tipo de coisa, mas 3 caras educadíssimos e sempre super solícitos. O Wallace, que eu conheci por último, o Paulo, que eu conheci primeiro, o Elias, que eu conheci por intermédio do Paulo, os 3 sempre muito fidedignos, empenham a palavra e cumpre, é gente decente. Então, está mais do que recomendado, não só pela competência em relação ao curso que ministram, como também pelas pessoas que eles são. Tá? Deixar um beijo, um abraço para vocês, obrigado a todos que acompanharam. Chame de cidadão de bem, viu? Não te chamei de cidadão de bem, falei só que você tem uma postura fidedigna. Então, boa. Beijo, Gabriel. Beijo. Valeu, obrigado.